Olá, bom dia, por favor, peço a atenção de todos. Nós vamos dar início agora a uma discussão muito importante, mulheres na política e cultura. Estamos aqui com 4 mulheres extraordinárias da política de Santos. A vice-prefeita Renata Bravo, as vereadoras Audrey Cleis, Débora Camilo, Thelma de Souza. Antes de darmos início a este debate, eu quero dizer que, para mim, é um privilégio estar com essas mulheres aqui, porque elas representam as mulheres na política de Santos, e esse é um quadro que não é comum, infelizmente ainda não é comum, e eu me sinto lisonjeada de estar com vocês aqui hoje, né? Eu acho que a gente precisa aumentar essa representatividade, a gente vai dar continuidade a essa discussão aqui. Bom dia a vocês. Então, nós vamos iniciar a discussão. Eu gostaria de comunicar a vocês que são 3 perguntas, e cada uma vai ter 3 minutos para responder, tá bom? E a gente vai fazer por ordem alfabética, para que todas possam responder. A cada rodada de perguntas, todas respondem, e assim por diante. E depois tem a participação de vocês, que quiserem fazer as perguntas. O nosso debate vai até às 10h45. Estamos dando início, então, aqui ao debate Mulheres na Política e Cultura, no Culturalmente Santista, 10 anos. Vou começar aqui. A pergunta desta rodada é justamente sobre a representatividade da mulher na política. A gente sabe que hoje ainda é uma participação muito ínfima, né? Considerando todo o quadro nos cargos legislativos e executivos. Audrey, gostaria que você comentasse sobre isso, por favor. Muito obrigada, Bárbara. Está dando o microfone? Quero primeiro dar um ótimo dia a todos vocês, a essas mulheres brilhantes que estão aqui neste palco, Bárbara, Débora, Renata, Thelma, tantas outras que estão aí embaixo, né, também. Eu quero dar um bom dia a todos vocês. Bom dia, que bom dia gostoso. Tá um pouco adormecido ainda, né, mas daqui a pouco a gente acorda. Que bom que vocês estão aqui. Que bom que nós estamos aqui ao lado de vocês para falar de um assunto tão importante e que precisa cada vez mais ganhar mais espaços. Sim, precisamos ganhar cada vez mais espaços. Bárbara, a importância da educação, discutir temas de representatividade, é dizer a vocês que estão em plena formação e pensamento para que vocês reflitam o papel lado a lado. Quando a gente fala sobre a participação da mulher na política, a gente não está aqui clamando para que mulheres ocupem mais espaços do que os homens. Não, não estamos, não. Nós só queremos a igualdade entre os seres. É isso que nós queremos. Nós queremos todos ocupando
as mesmas posições em todos os cargos eletivos. Nós, mulheres, somos mais de 50% no país, 53% só na cidade de Santos. O número acompanha a região da Baixada Santista. Somos 21 vereadores na Câmara de Santos. Apenas 3 mulheres, mas ainda bem que somos 3 mulheres. E que pensamos por mulheres, para as mulheres, pelos homens, né? Por todos. Essa semana mesmo tivemos a discussão de um projeto, né, que inclui a todos, por todos. E é isso, cada vez mais. Humanização, é isso que nós queremos. Que as pessoas tenham mais respeito ao próximo. Que as pessoas, ao olhar o outro, diga com respeito a sua opinião e deixe a sua sugestão, a sua contribuição. Qual é o seu legado? É aquilo que eu conheci e aprendi durante a minha vida, que não pode ficar guardado. E a nossa missão é replicar, doar o nosso conhecimento com respeito a toda a sociedade. Que hoje a gente saia daqui replicando o que nós vamos aprender neste importante auditório. Quero deixar aqui um beijo ao André Azenha, acabou meu tempo, que está promovendo o Culturalmente Santista. 3 minutos. Bom dia. Bom dia. Agora sim. Bom dia a todas, todos e todes. Cumprimento aqui a mesa, na presença dessas mulheres maravilhosas. E eu quero dizer que é um prazer estar aqui, agradecer o convite nessa manhã de quinta-feira para a gente poder fazer um debate sobre um tema tão importante num ano tão importante como esse, um ano de decisão, onde a gente vai decidir os rumos do nosso país. Quando nós falamos de representatividade, quando nós falamos da participação da mulher nos espaços de poder, a gente está dizendo que são os lugares onde nós decidimos a política e a forma que a nossa vida vai acontecer. Eu não sei aqui quem já teve oportunidade de estar em alguns locais, como a Câmara, ou quem aqui pretende ocupar esses lugares também. Eu espero que daqui saiam muitas e muitos que ocupem esses espaços. São nesses lugares em que nós decidimos, por vezes, a vida da cidade. E quando nós falamos de representatividade, ter mulheres ocupando esse espaço de poder, é lá onde a gente vai poder decidir o futuro. E a gente está falando de um país, como foi citado pela Audrey, onde a maioria são mulheres, e infelizmente somos ainda minoria nesses lugares. Aqui em Santos somos quase 54% de mulheres, mas apenas 3 mulheres dentro de uma Câmara de 21 cadeiras. Então, é importante a gente entender a necessidade da participação e a necessidade de que se dê condições para que as mulheres também possam disputar, porque não basta simplesmente você dizer que a mulher ela tem que disputar e não dar condições para que ela faça isso. Mas eu costumo dizer que nós precisamos ter mulheres que realmente nos representam. Não basta simplesmente ter uma representação feminina que faça todo o trabalho contra tudo aquilo que nós mulheres sempre lutamos. Porque para ter mulheres que repliquem, né, o que a maioria dos homens brancos, conservadores fazem dentro desses espaços, nós não precisamos. Então, nós precisamos de mulheres que pensem em política para a maioria das mulheres. E a maioria das mulheres que são mulheres pobres, que são mulheres negras, que estão nos trabalhos mais precarizados e que precisam de representatividade. E quando a gente fala em representatividade, a gente tem que pensar em todos os setores, nas mulheres, as mulheres negras, as pessoas LGBTQIA+, os negros e negras, e todas as populações que são maioria, mas minoria em representatividade. Então, por isso que a participação, principalmente esse ano, eu espero que a maioria que tenha tirado o seu título e consiga fazer reverter o quadro e a situação nefasta que nós estamos enfrentando hoje. Obrigada.
Bom dia, alô? Bom dia a todos. Para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Renata Bravo, eu estou como vice-prefeita da cidade de Santos e eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui com essas mulheres todas tão importantes para a nossa cidade para fazer essa discussão. Claro que a cada fala, uma vai completando a outra, e como a vereadora Alda começou a fala dela, eu tive a honra de, quando tomei posse, de ser empossada pela nossa vereadora Thelma, que foi quem presidiu a sessão de posse, que foi a nossa primeira mulher prefeita na cidade, e que isso nos dá muito orgulho. E disse naquele momento exatamente essa mesma frase que a Audrey falou. Nós precisamos cada vez mais ensinar as mulheres e homens a andarem lado a lado. A gente não pode, a gente tem que frear essa discussão de quem é melhor. Não tem melhor. Todos nós somos seres humanos e a gente precisa trabalhar incansavelmente para que a gente ensine homens e mulheres a trabalharem juntos. O olhar do homem é um, o olhar da mulher é outro, e que, graças a Deus, são diferentes, porque podem, muitas vezes, se completarem. Né? Aqui nós estamos numa mesa, e quando a gente fala de discussão política e de ter mais mulheres na política, nós temos 4 mulheres aqui, de 4 partidos diferentes, e que conversam, e que se falam, e que, independente da questão partidária, conseguem discutir questões que são importantes para a cidade, porque o nosso papel é esse, nosso papel é discutir políticas públicas para a nossa cidade, e que, por mais que tenhamos divergência, a discussão está sempre aberta, o espaço está sempre aberto para se colocar. Então, quando a gente chama, principalmente vocês, que hoje representam a juventude, é não só incentivar mais mulheres, mas também começar a trabalhar o respeito entre as falas. Né? A gente tem, sim, a obrigação de cuidar das minorias, a gente tem, sim, a obrigação, porque quando a gente governa para todos na cidade, mas, obviamente, a gente tem que ter um olhar especial para as pessoas que têm uma condição diferente, para as pessoas que têm uma condição menos privilegiada. E aí abre-se a discussão, porque precisamos, sim, da participação de todos. E aí, muitas questões, por exemplo, eu tenho recentemente participado de muitas questões, de muitas discussões das pessoas em situação de rua. É um assunto delicadíssimo e importantíssimo que a gente tem que discutir, e perdi meu tempo, mas quero dizer o seguinte, como mensagem final, mais importante do que essa questão de gênero, homens e mulheres, a gente precisa trazer todos para a discussão, e há que se ter muito respeito na opinião alheia. Muito obrigada. Bom dia a todas, bom dia a todos. Bom dia a você, Andréa Zenha, em nome de toda a organização do Culturalmente. Eu parece que dormi aqui. Obrigada. Eu saí agora há pouco daqui, porque eu vim ontem à noite, né, assistir ao momento em que vamos chamar de festival, foi lançado, e a gente teve a oportunidade ontem de assistir o coral cantou, mas também a gente assistiu uma palestra de um escritor, que também é advogado, e a palestra é sobre um livro que ele escreveu chamado Tarzan Branco. Muito interessante, porque versou sobre o fato de alguém que está na selva, todo mundo conhece o Tarzan, a Jane, né? A gente entender que ele é um personagem branco. E ele discorreu sobre as atrocidades que a população negra tem sofrido em termos de direitos humanos, em termos de respeito. E eu quero fazer um gancho nesse discurso que ele fez para dizer que as mulheres sofrem, com toda certeza, esse tipo de preconceito.
A Renata é 50% da chapa do Executivo, é o prefeito e ela. A Débora, eu e a Audrey, nós somos 3 no meio de 21. Nós somos um 7º da Câmara. Eu fui vereadora pela primeira vez em 1982. Minha mãe tinha sido vereadora antes. Só depois que eu fui prefeita, isso foi em 88, é que começou, até pelo fato de ter uma mulher no comando do executivo da cidade, é que as mulheres começaram a adentrar o aspecto político e principalmente os espaços políticos. E por que eu falo político? Eu estou falando partido. Eu estou falando político. Político vem da palavra grega polis, que significa cidade. Então, nós, e a Bárbara, mesmo não sendo, tendo mandato político partidário, ela faz política, à medida que ela escolhe estar à frente de uma mediação da questão da cultura. Como o tempo é pequeno nesse início, eu queria dizer que, quando eu vinha para cá, eu vinha contente porque eu comecei a minha vida de professora aqui no Escolástica Rosa. Não existia o Aristóteles. Depois é que essa parte, para quem não sabe, era a parte dos fundos do Colégio Escolástica Rosa. E agora virou Aristóteles e vocês frequentam. Então, eu tenho muita alegria de vir nesse espaço, porque foi aqui que eu comecei a minha caminhada como professora. Isso me traz enormes e boas recordações. Então, eu vinha contente até eu abrir o meu celular e descobrir, por ironia, o presidente da República vetou a lei Aldir Blanc, que repassaria 3 bilhões de reais ao ano para o setor de cultura. É uma ironia, viu, André, que a gente esteja, nesse momento, ao fazer uma comemoração tão efusiva e tão correta sobre a questão cultural, porque só a cultura, minha gente, só a arte é revolucionária. Só a irreverência de você ter a sua livre expressão é que vai mudar os destinos do mundo. E nós temos que mudar os destinos do mundo, especialmente aqui no Brasil. Não vou falar por quê, porque todos acompanham as notícias, e quando a gente amanhece, uma quinta-feira de frio, que já está começando o frio, com essa notícia, a gente tem muito a ficar triste. Mas nós temos uma outra coisa positiva: a nossa força de vontade, a nossa visão de construir a democracia e, principalmente, no caso de vocês, a juventude, para que nós, os que somos mais velhos, possamos delegar um mundo melhor, e vocês ainda um outro melhor para aqueles que vierem depois de vocês. Eu queria falar um pouco sobre a Pagu, que é a Patrícia Galvão, mas no momento adequado da nossa fala, eu queria abordar a minha fala sobre ela, que foi uma mulher das artes revolucionária, que nasceu em 1910, ela não nasceu em Santos, mas ela acabou sendo santista e morreu em 1962. Muito jovem, com 52 anos, e deixou um legado de reverência, de militância e de pleito em relação à liberdade, especialmente comandado por nós mulheres. E, claro, sem vocês homens, a gente não vai a lugar nenhum. Muito obrigada, Bárbara. Bom, dando continuidade ao nosso debate, a gente vai entrar agora nessa questão da cultura mesmo. Né? Nós temos aqui 4 mulheres que contribuem para a cultura na cidade de Santos, por meio de emendas parlamentares, por meio de ações de políticas públicas. E eu passo a palavra à vereadora Audrey Cleis, que é uma das maiores incentivadoras da cultura na cidade. Muito obrigada. Isso eu posso falar com todo orgulho, sou mesmo. Eu acho que acredito no caminho de uma sociedade realmente consciente, somente por meio da educação, da cultura, aliado com certeza ao esporte. Não podemos esquecer dessa ferramenta tão essencial para os nossos jovens.
Eu também, Thelma, chegando aqui, aliás, sempre quando venho até a ETEC, né, eu tenho em minha memória muito forte, eu sou jornalista, sou formada em Direito, tenho as minhas 2 pós-graduações em Educação, e quando eu chego aqui, a época do jornalismo, quantos ao vivo fiz daqui mostrando as experiências, os trabalhos, as ações, as mostras que vocês, alunos, fizeram ao longo de todo esse tempo, como um incentivo, uma motivação, dizer a todos, é possível sim, venha para cá, né? Basta esforço, conhecimento. Isso tudo, toda essa bagagem, né? Não só aqui dentro que consegui levar para a minha vida, mas por passar por muitas escolas, muitas, de toda a região, conhecer muitos educadores e trocar experiências com esses profissionais, e também estar em sala de aula da universidade. Tive a oportunidade de lecionar por 5 anos em universidades aqui da Baixada, tanto na área da comunicação como na área da ética. Isso é vida, né? Estar na sala de aula é vida. Então, sentindo essas necessidades, as demandas, com esse olhar de jornalista que tenho e carrego, muitas vezes as pessoas perguntam assim, Audrey, você não é mais jornalista? Jornalista serei até o último dia da minha vida. Estou como vereadora. E como vereadora, estive na Secretaria de Educação por 4 anos, né, onde também consegui realizar muitos projetos, ações, resgatei os grêmios estudantis que estavam parados há muitos anos, e em 2013 nós fizemos esse resgate dos grêmios estudantis. Hoje nós temos grêmios em todas as escolas municipais, até grêmios mirins, na educação infantil e no Fundamental 1. Então é um orgulho para a cidade, porque a cultura e a educação começam ali, da participação, do envolvimento, da vez e da voz. Você faz parte dessa construção. As equipes gestoras não fazem nada sozinhas. Então, com isso, fui para o Legislativo já com um olhar de construção do que a gente tinha no Executivo, e no Legislativo consegui aprovar legislações extremamente importantes. Uma delas ao lado do André Azenha e da Paula Azenha, querida Paula, um beijo no teu coração, né? Que é o Santos Film Fest, que atrai públicos de diferentes municípios, mexe com o turismo, mexe com a economia, estamos falando de cultura, é um atrativo para a cidade, onde os produtores de cultura conseguem desenvolver o seu trabalho e colocar nas telas de todas as partes o que está sendo e o que está sendo vivo para a nossa sociedade. O Santos Film Fest é um produto que a gente tem que honrar essas pessoas que vivem e permanecem da cultura. Eles que fazem a diferença, eles que fizeram a diferença durante toda a pandemia. Eu tenho orgulho de ter colocado esta lei em ação. Tem o Festival de Cenas Teatrais, que eu, Thelma, eu não sei se Débora também, enviamos verbas parlamentares para que a gente tenha o FESET ativo, principalmente dentro das escolas. Foi honra colocar a verba parlamentar, que todo vereador tem direito, falar, Festival de Cenas Teatrais, está aqui a verba que é nossa, aplique para atrair os nossos jovens e fazer que os nossos jovens apresentem neste festival, que é importantíssimo em todas as esferas, que os jovens estejam também aqui neste palco. Hoje a gente consegue das escolas públicas e das escolas particulares, esta integração que tem que acontecer. Tem o Santos à Luz da Leitura, só terminando, que a gente envio verba por meio do meu mandato também, para que as crianças lá na ponta sintam o que é essa produção cultural. Qual é o meu olhar diferenciado e a minha leitura para essa produção que vai refletir na sociedade, na minha escola, no meu bairro, no meu município? O que o mundo está falando que eu tenho que discutir dentro da minha escola? Para que esse produto cultural atinja a alma dos meus familiares e dos meus amigos. Eu vou terminando porque é vontade de falar. Para vocês, por favor, respeitarem o tempo, para que todas possam falar dentro do nosso tempo, tá bom?
Eu sei, eu conheço. Eu sei como é que é. Tem muito assunto, tem muita pauta interessante para ser falada, é importante, mas a gente precisa respeitar esse tempo, tá bom? Obrigada. São 3 minutos para a gente poder discorrer sobre assuntos tão importantes. Mas, né? E sobre a questão das emendas em relação à cultura, 25% das emendas do meu mandato foram destinadas para a cultura, porque eu entendo que este é um setor que é extremamente importante para a nossa sociedade. Durante a pandemia, o que nós vimos foi os diversos grupos que, logo no início da pandemia, foram diretamente atingidos e, infelizmente, se foram os primeiros a serem atingidos, estão sendo os últimos a receber qualquer tipo de ajuda para poder se reerguer. E isso não é uma questão que não é pensada. Quando a gente vê a sociedade que a gente vive, a gente acha, ela deu errado, ou a educação ela está precária porque deu errado. Isso não é verdade. Deu certo. Isso é um projeto. Então, se a sociedade ela oprime uma maioria, onde deveria ser essa maioria, deveria ter cada vez mais incentivo, é porque existe um projeto para que isso ocorra. E não é diferente com a cultura. E aqui eu estou com 2 pessoas muito queridas, Eduardo Ferreira, Júnior Braçalotti, que são pessoas que militam nessa área e entendem a necessidade de se dar valor e valorizar a cultura. A gente está falando de um setor que tem a possibilidade de revolucionar. E aí a gente pode pegar a cultura dos diversos eixos, desde a música, do teatro, do cinema, das diversas expressões artísticas e a necessidade que nós temos que ter de entender que é um setor que precisa ser extremamente valorizado porque pode operar mudanças. E esse ataque do presidente da República a este setor não é algo que nos surpreende, mas é algo que ele entende que, se houver qualquer tipo de incentivo, pode modificar a realidade desse país. Então, a cultura ela precisa ser incentivada em todos os níveis, municipal, estadual, na União, porque se a gente não fomentar a cultura, fomentando a cultura, a gente tem a possibilidade de fazer com que as pessoas tenham condições de se expressar, de poder ter discernimento sobre o que está acontecendo, poder se organizar e poder revolucionar. Então, esse é um espaço importantíssimo que nós estamos tendo aqui, essa possibilidade de discussão, essa possibilidade de debate, e para a gente entender que esse precisa ser um setor amplamente valorizado e a gente precisa levar isso para além desses espaços, para que as pessoas consigam entender a necessidade da cultura em todos os cantos da cidade. Obrigada. Bom, como aqui hoje represento o executivo, eu tenho muito orgulho de falar que fiz parte do governo anterior, ainda era o prefeito Paulo Alexandre Barbosa, e hoje como vice-prefeita ao lado do prefeito Rogério Santos, a gente entende o cuidado com a cultura sempre foi uma prioridade no governo, mesmo sabendo que as limitações do orçamento do município nos limitam, né, Thelma, nos investimentos, né? Esses incentivos de cultura, que são muito mais de forma intensa do governo federal, do governo estadual, mas a gente não pode aceitar isso e precisamos ser criativos para que a gente cada vez mais incentive a cultura. Então, incentivando a cultura, muitas delas é criar espaços para que as manifestações culturais possam acontecer, né? Relembrando da criação das vilas criativas, que hoje já são 10 na cidade, e hoje a Secretaria de Cultura, através até de um chamamento público que aconteceu recentemente, já coloca diversos cursos gratuitos para as comunidades em todas as vilas criativas.
ter o espaço do Teatro Municipal, ter outros espaços na cidade, como a promoção de festivais que acontecem, ter a promoção de uma escola de cinema que está sendo construída, também nos honra muito, e mais do que tudo, para esse ano, trazer o evento da Unesco para Santos, onde se fala de cultura, de criatividade, e esse evento, pela primeira vez, a Unesco promove esse encontro fora do território europeu. É a primeira cidade da América Latina que vai sediar esse evento da Unesco, com mais de 300 países participantes, trazendo a sua cultura para cá. Então, é dessa forma. Claro que a gente sabe que muito há o que se fazer, mas é dessa forma que a gente entende de trabalhar a cultura, é promover ações e dar acesso às pessoas para que elas possam utilizar. Eu, rapidamente, preciso compartilhar. Eu sou cria do Teatro Municipal, fiquei lá na dança durante 20 anos, e hoje posso, apesar de não ter seguido carreira na dança, mas posso enxergar de forma muito clara o que a educação, o que a formação cultural agrega hoje na minha vida. Então, trazer a cultura, trazer, como o vereador Audrey bem disse, associar educação, cultura e esporte é fundamental se a gente tem como missão transformar a vida das pessoas. Muito obrigada. Então, a gente está um pouco continuando o que a outra está falando, e eu queria falar um pouco sobre o que a Audrey começou dizendo, sobre emendas. Os vereadores, os deputados estaduais, os federais e os senadores, nós fazemos parte do poder legislativo, aqueles e aquelas que fazem as leis, não é? Para o executivo, a gente passa as leis, Débora, eu e Audrey fazemos as leis, passamos para, simbolicamente falando, né, para a Renata executar na prefeitura. E essas emendas, elas, evidentemente que os valores é dinheiro, a gente divide como acha melhor. Nós três vereadores estamos aqui, damos um enfoque muito forte para a cultura, e a gente está aqui justamente para falar, não sobre esse dinheiro, mas para a importância da cultura. Isso dito, claro que deputado estadual tem mais dinheiro, federal mais, senador mais, e quem tem realmente a possibilidade de construir aquelas ideias é o Poder Executivo, o prefeito, o governador, o presidente da República. Isso dito, eu queria falar um pouquinho da PAGU, da Patrícia Galvão. Por quê? Porque o nosso debate hoje tem como enfoque a questão da mulher, a questão da cultura e, claro, por nós termos mandatos, a questão da política. E a PAGU foi tudo isso. Ela nasceu em 1910, ela morreu em 1962, apenas 52 anos de idade. Em dezembro desse ano vai fazer 60 anos que ela se foi, e nós estamos aqui para reverenciar as ideias dela. Além de mulher, além de ativista política e das artes, ela pertenceu ao Partido Comunista Brasileiro, que era um partido, naquela época, proscrito, ele não era legalizado. Então, ela fez tudo que existia de irreverente. E falar sobre cultura sem citar a PAGU não tem muito sentido. Mais do que isso, ela tem uma frase que eu estou procurando aqui, para não citá-la erradamente, que é extremamente interessante. Ela dizia assim: esse crime, palavras da PAGU, esse crime sagrado de ser divergente, ou seja, de não concordar com as coisas, né? Então, vamos lá. Esse crime sagrado de ser divergente, nós o cometeremos sempre. Isso tem valor para nós, que já fizemos 20 anos, né, meninas? Mas isso tem muito mais razão para vocês. Não dá para ser jovem como vocês ser acomodado. Há que contestar, há que ponderar, há que verificar
E há sempre que perceber que a nossa livre expressão, aquilo que a gente pensa, faz parte dessa irreverência e da faculdade central da democracia. É assim que as sociedades se constroem. É assim que a gente pode e deve fazer. E eu vou, porque o tempo é curto, falar o que aconteceu anteontem na Câmara. A Débora fez um projeto para combater a violência contra as mulheres negras, contra a população, as mulheres da periferia, portanto, aquelas que têm poder aquisitivo menor, e também contra a população LGBTQIA+. Bom, foi um escândalo, porque, de um lado, ficaram aqueles que pensavam como nós 3 votamos de maneira igual a favor do projeto. E, do outro lado, ficou o pessoal que segue as ideias do atual presidente da República. Vocês não imaginam o bafafá que foi. Esta criatura aqui, que chama Braçalote, pegou a bandeira LGBT e começou a dar piruetas no salão do lado dos caras. E nós aqui, ele vai levar uma porrada, ele vai chegar... Bom, nós ganhamos de 9-6, não foi? Mas foi uma luta que mostra o que vai ser a campanha desse ano. Veja, cada um vai votar naquilo que acha certo. Nos deputados estaduais, federais, senadores, governadores e presidente da República. O que não pode é não permitir a livre expressão. A gente tem que ganhar no debate, a gente tem que ganhar no raciocínio, a gente tem que ganhar no argumento. E é por isso que nós 4, e mais a Bárbara, estamos aqui, porque é isso que nós queremos contaminar vocês, serem divergentes, respeitosos, mas profundamente reverentes, como a Pagu foi. Obrigada, Bárbara. Bom, nós vamos abrir agora para perguntas da plateia. Lembrando que o nosso tempo é muito curto, nós vamos ter que encerrar o debate às 10h45. Com certeza. Então, eu vou passar aqui o microfone para a Paula. Quem quiser fazer a pergunta, vem aqui do lado, aqui pode vir com o microfone, por favor. Bom dia a todas. Bom dia a todos. Eu queria muito ver vocês perguntando aqui, mas me ocorreu, eu sei que a gente está falando de mulher na política, mas eu acho que uma coisa que fomenta a mulher a ter vontade de fazer as coisas é a educação e é a cultura. E aí eu queria fazer uma pergunta de uma coisa que me incomoda. Esses espaços são acontecimentos na escola. Então, a gente tem semanas de palestra, semana de cultura, semana de música. Dá a impressão de que a cultura está aqui e a educação está aqui. E elas deveriam caminhar juntas, até para os alunos aprenderem a valorizar. E aprendem muito com isso. Isso aqui é uma aula, gente, não é um momento de folga. Tá? Aqui tem muito conteúdo. O que vocês pensam? Né? Quais são os projetos? Ou como vocês encaram isso à medida do que o vereador pode fazer? Porque às vezes a gente também dá um poder para o vereador e a gente não tem e é muito limitado. E também como gestora, para a gente conseguir colocar a cultura na escola definitivamente, não ser só uma coisa à parte que de vez em quando a gente faz. Perfeito. Como que é o nome dela? Professora, qual que é seu nome? Desculpa. Carlinha. Muito amada, Carlinha, né? Graças a Deus, que bom. Nota, mentira, não é nada. É nada. Quando é nota, o professor não é querido, não adianta. É realmente a personalidade. Parabéns, Carlinha, por incentivar e motivar, fazer com que os alunos agora façam suas questões. Bom, Carlinha, eu tenho, assim, eu acredito muito e realizo lá na ponta o incentivo aos grêmios estudantis.
Eu acho que tenho certeza que passa pelo incentivo, a participação, o desenvolvimento para essas questões de debate, de desenvolvimento de programas, projetos, por meio dos alunos. Se não houver a participação direta dos alunos naquilo que está sendo construído dentro do espaço democrático de educação, a democracia sai e entra em posição. Se entra em posição, não há o pertencimento. O pertencimento fica fora da escola. Então, onde o aluno quer ficar? Fora da escola. Ele não quer ser parte. Então, se não houver esse chamamento, se não houver, vem aqui, constrói comigo, fala comigo, vamos juntos montar o plano de trabalho, né? O projeto político-pedagógico dentro da escola. Não há como focar o aluno dentro da sala de aula. Por isso que muitas escolas reclamam da falta de disciplina pelo enfrentamento. Hoje, logicamente, você vai para a escola, você tem regras, a sociedade tem regras. E o que a gente observa muitas vezes nos lares, a falta de tempo dos pais em ficar com seus filhos leva a uma permissão maior de muitas coisas. E quando eles vão para um espaço onde eles precisam observar determinados regramentos, eles se sentem aprisionados. E não é isso que nós queremos. Nós queremos que eles tenham o prazer, a alegria de falar, nossa, esse projeto é meu, está sendo valorizado, todo mundo participando, nós vamos usar o espaço democrático, que é o palco, o auditório, a quadra, vamos ocupar todos os espaços da escola com ações desenvolvidas por todos, e não por uma equipe técnica pedagógica que vai colocar a ideia e que todos terão que seguir. Eu acredito muito nisso. Nós temos um programa exemplar, uma lei de minha autoria também, que tive a oportunidade de desenvolver na Secretaria de Educação e levar para o Legislativo. Hoje é lei, ninguém mais tira do município, independente de governo que passar. O Executivo abraçou a ideia, ao lado de técnicos maravilhosos. Hoje a gente discute a cultura, a saúde, dentro do programa Santos Jovem Doutor. Né? O Santos Jovem Doutor abre a mente do jovem, ele se torna um doutor das suas próprias questões, desde acne até a questão da gravidez não planejada, como planejar, as infecções transmitidas sexualmente. Então, hoje a gente fala sobre isso de um modo muito responsável para o adolescente. Eu acredito nesse contexto da educação, nesta construção. Muito obrigada pela sua pergunta, meu tempo terminou. Carlinha, eu sei que as palmas e todos os gritinhos que ocorreram aqui não são só por conta das notas, né? Por conhecê-la, eu sei que realmente você faz a diferença e fiz questão de bater palma também, porque conheço do seu trabalho. Nós nos deparamos com essa questão de se debater determinados temas em determinados períodos do ano, quando, na verdade, alguns temas deveriam ser trabalhados todos os anos. Quando a gente fala sobre o mês da consciência negra, onde algumas escolas fazem o debate somente no mês de novembro, ou o mês da mulher, que vai fazer o debate somente no mês de março, quando são assuntos que devem ser debatidos ao longo de todo o ano. E com a cultura não é diferente, até porque, como eu disse anteriormente, a cultura ela tem a possibilidade de libertar o sujeito. Ela tem a possibilidade de fazer com que ele transcenda e consiga enxergar tudo aquilo que há de possibilidade de ser feito na sociedade. E quando a gente agrega a cultura como a educação libertadora, aí eu fico imaginando o que a gente vai promover nessa sociedade. Então, eu entendo que é um projeto, sim, quando a gente tenta desassociar, a gente não, porque eu não faço isso, né? Quando algumas pessoas tentam desassociar a cultura da educação numa forma de fazer com que não haja uma conexão e colocar, né, principalmente a aluna e o aluno que estão em formação, sedentos de saber e com uma possibilidade imensa de modificar, né, tanto o seu pessoal quanto a sociedade, tentar fracionar isso e fazer com que essas pessoas não sejam livres
para poder agir. Então, eu penso que isso seja, sim, um projeto. E quando a gente fala de educação libertadora, a gente acaba encontrando pessoas como a gente encontrou na terça-feira passada, e eu digo, gente, foi muito bom lavar a alma naquele debate. A gente encontra pessoas que acham que a educação, ela tem que, ou o espaço da educação, ela precisa ser um espaço ditatorial, um espaço onde as pessoas não tenham a liberdade de pensar. Aí vem com aquela história de ideologia de gênero, a gente não pode fazer determinados debates na educação, na escola, sendo que o que a gente mais precisa é fomentar isso. Então, a cultura e a educação atrelados, elas podem fazer revolução. E isso é que muita gente teme. E a gente precisa também garantir a qualidade do ensino, a valorização do profissional, a qualidade das escolas da periferia, porque tem diferença, sim, gente, entre escola de periferia e escola de grandes centros, e é isso que a gente não pode permitir numa sociedade que se diz democrática. Obrigada. Carla, é emocionante ver os aplausos que você recebeu, porque isso diz muito daquilo que você faz em sala de aula, esses aplausos, e é emocionante a gente assistir isso. E com relação à cultura e educação, andar junto, a gente tem sempre que, obviamente, que a gente quer e acredita muito nisso, mas a gente tem dois lados em sala de aula, né? A gente tem o olhar do professor e a gente tem o olhar dos alunos. Então, falar de cultura, mas é também falar de uma preparação para o professor constante, para que ele possa fomentar a cultura, porque o professor, naquele momento, tem a obrigação de fazer certas apresentações para os alunos, que é nessa missão dele de provocá-los, né? Então, quando a gente fala e incentiva os jovens a falar de cultura, a trazê-los para essa discussão, a gente precisa também dar cada vez mais estrutura aos professores para que possa estar em sala de aula, dentro da sua grade, dentro daqui do seu trabalho, também falar de cultura. E como eu disse anteriormente, ocupar cada vez mais os espaços públicos que são dados para promover a questão da cultura. Na última fala, eu quero aproveitar esse espacinho aqui para completar uma informação. Vai ser aberto aí nos próximos dias uma lei de renúncia fiscal, de incentivo à cultura, promovida pelo município, para que empresas da cidade possam se inscrever e abrir mão dos seus impostos municipais para que esse investimento seja feito em projetos culturais. Então, isso também é uma forma do município abrir mão da sua receita, acreditando nos valores que precisam ser impressos na nossa cidade. Então, cada vez mais, falar de cultura, e eu concordo exatamente com o que a Débora falou, fizemos uma ação muito grande no mês de março para falar de mulheres, que já avançamos, porque antes falávamos apenas no dia 8 de março. Conseguimos falar sobre questões que envolvem mulheres durante os 30 dias do mês. E falar de cultura, eu entendo que é o mesmo raciocínio. Temos que falar semanalmente, diariamente, mensalmente, para que a gente possa promover e fomentar cada vez mais. Muito obrigada. Antes de começar, professora, você é professora de que matéria? Humanas, né? Não, eu fui professora de matemática, mas tenho muito pouca relação com a questão, porque eu fiz pedagogia, não tinha faculdade de matemática em Santos, mas aqui a aula no escolástico começava às 7h10 da manhã. Eu errava até tabuada do 2, às 7h10 da manhã, que eu ainda estava dormindo. E vocês começam que horas? É muita sacanagem. Não é, concorda? Está tudo muito bom. Ainda bem que sábado é sábado e domingo não tem aula. Bom, brincadeiras à parte, eu queria... A pergunta da professora foi o que a gente pode fazer como políticos em relação à cultura. Bom, vou falar da minha época de prefeita e também da minha época de vereadora. Como vereadora,
A gente, as outras também, nós tentamos fazer leis que incentivem a cultura, que quebre preconceitos e que traga programas para que os holofotes cada vez mostrem o valor do teatro, do cinema, da literatura, enfim, todos os ramos da cultura e da arte. Como prefeita, eu vou lembrar algumas coisas que moram no meu coração. A gente instituiu um projeto chamado Projeto Carlito. Precisa ver se dá para voltar. O que era esse projeto? Era ensinar teatro durante a aula, como matéria. Então, do mesmo jeito que tem educação física, também tinha teatro, né? Então, entre outras questões que a gente fez. E, do ponto de vista de espetáculos, eu me lembro de um que me agradou profundamente, a Renata vai gostar, a gente fez, algumas vezes, espetáculos de dança nas barcas do Atracadouro Santos Guarujá. Tu lembra, Barcelotti? Tu já era nascido? Já? E isso foi um incentivo incrível, fora o curso regular de balé no Teatro Municipal, dança de rua, para trazer o poder da arte e da cultura para a população negra e para algo popular, fora o balé clássico. Mas, para terminar, que meu tempo já vai se esgotando, há algo que está além do projeto. O que nós, como seres humanos, como mulheres, como pessoas que estão na política, e vocês que estão como alunos na sala de aula, e as professoras também, nós não podemos perder a sensibilidade, a percepção do mundo, o que significa uma flor que abre, o que significa a pobreza nas ruas, o que significa a falta de livre expressão, porque nós não podemos deixar a democracia ser derrotada, e no Brasil, nesse momento que nós vivemos, isso corre um sério perigo. Então, eu diria que a sensibilidade, a capacidade de perceber o mundo, de perceber o outro, por mais que isso possa ser hostil, essa é a grande vacina que vai fazer com que a gente continue vivendo e vivendo de uma maneira democrática. Obrigada. Obrigada, Bárbara. Bom, infelizmente, nós estamos aqui encerrando. Antes de encerrarmos, eu gostaria de comentar que... E você, se não fizesse esse eu ia fazer Tem pergunta? Tá, só antes de conduzir a pergunta, eu gostaria de comentar para as convidadas que eu fiz projeto Carlito. E foi muito interessante para mim fazer isso. Nada. Então não estava mentindo. Em que escola? Eu fiz no Cidade de Santos. Pertinho da minha casa. Ai, que bom, Bárbara. Nos anos 90. Nunca mais você deixou de gostar de teatro das Não. artes. Que bom, não. Então. Obrigada. Foi uma delícia fazer. Quem... Bom, meu nome é Ana Júlia e a minha pergunta é o que vocês acham da democracia no... Pode A aluna perguntou, a Ana Júlia, o que nós achamos da democracia brasileira? Pergunta complexa, profunda, inteligente. Olha, Ana Júlia, pegou fundo, né? A gente for falar tudo aqui, ai. Ana Júlia, eu vou começar pelo sempre que eu falo quando eu vou a algum debate nesse sentido. Se eu puder falar antes só de uma legislação que faz parte desse contexto, tem uma legislação que é importante saber, é a lei que cria o programa Memória e História Oral na nossa cidade. Esse programa é feito pelo José Esteves,
na Fundação Arquivo e Memória, e ele registra fatos da nossa história em vídeos, personalidades que já passaram e fizeram a diferença em nossa cidade. Está tudo arquivado, então é uma história que fica guardada e ficará para muitas gerações. Não esqueçam desse espaço, peçam para fazer uma visita lá, tá? Fundação Arquivo e Memória de Santos, vale a pena conferir, vale a pena conhecer, ok? Foi a Thelma que criou, olha. Então, a Thelma criou e eu criei a lei que fortalece aqui a legislação. Olha, Ana Júlia, democracia. Eu acho que um país realmente democrático, ele não precisaria, minha opinião, para que você fizesse parte diretamente da política em um cargo eletivo, eu acredito que teria que ter mais liberdade de escolha, né? Mesmo quando você está em um partido, dependendo da época, se há alguma divergência, alguma coisa, você não pode mudar, você fica presa àquele partido e você não pode mudar, né? Como a minha situação. Se eu quisesse mudar de partido hoje, eu não tenho essa prerrogativa, eu não tenho essa liberdade, porque há uma legislação que me trava. Então, quando há alguma legislação que trava nesse sentido, eu acredito que a democracia falha nesta ponta, né? Eu acho que nós teríamos que ter mais liberdade de escolha. A mesma situação quando eu decido ir para um cargo eletivo. Para que eu esteja em um cargo eletivo, necessariamente eu preciso fazer parte de um partido. Por que nós não poderíamos entrar neste processo eleitoral, de eleição, apenas com o RG e o título de eleitor? Por quê? Né? Fica a pergunta para vocês, por que não mudar esse sistema? Porque eu preciso, necessariamente, eu acho que teria que ser uma escolha. Eu quero, né? Aí estariam lá os partidos, mas eu não quero. Eu quero construir a minha própria história dentro de um contexto, uma realidade que eu vivo. Então, está aqui, meu título de eleitor e meu RG. Vou representar minha população. É só um sentido, tá? De que eu penso sobre a questão democrática. Só para fazer uma questão para a Thelma. Thelma, também fiz dança de rua no período que você era prefeita, mas graças a Deus não tinha internet, né? Então ninguém vai poder ver, não tem nada a salvo, né? Graças a Deus. Ana Júlia, quando a gente fala de democracia, eu penso que esse seja um dos bens mais valorosos que a gente tem na nossa sociedade, que precisa ser preservado. A gente está num momento em que isso está em risco, e eu não acredito que a gente viva numa democracia plena. Até porque, quando a gente fala em repressão à população periférica, a genocídio do povo negro, ao combate ao machismo, né, ao machismo que a gente sofre, ao racismo que a gente vive na sociedade e aos ataques em que a gente vem sofrendo, né, por levantar determinadas bandeiras, eu acredito que a gente não viva numa democracia plena. Eu penso que estar num país democrático é algo que faz com que a diversidade nas ideias e nos debates ocorram. E eu acho que isso cabe na democracia, essa diversidade de pensamentos. O que não cabe na democracia é a tentativa de atacar a democracia. E isso a gente precisa, a todo momento, ser contra. E por quê? Muita gente perdeu a vida para garantir que hoje a gente esteja aqui podendo fazer um debate aberto sobre qualquer tema que a gente queira. E graças a essas pessoas que tombaram lutando para que a gente tenha essa liberdade, por mais que ela não seja uma liberdade plena, que ela seja uma liberdade por vezes cerceada, até porque a gente está no sistema capitalista e ele faz com que nós sejamos explorados por uma minoria que enriquece com o nosso trabalho, a gente precisa fazer com que essa democracia mínima seja preservada. E é por isso que no ano que a gente está aqui, um ano tão importante, a gente precisa ter a dimensão do que está em risco.
Está em risco a nossa liberdade, está em risco a nossa felicidade, porque a gente tem, infelizmente, um representante que pode dizer que se a gente amar quem a gente quiser, a gente precisa ser reprimido. Se a gente dizer que ama determinada bandeira, se a gente defende a bandeira LGBTQIA+, negros e negras, mulheres, a gente também precisa ser exterminado, e é isso que algumas pessoas pensam. Então, eu acredito que a democracia cabe tudo, menos quem tenta atacá-la, e é isso que a gente precisa entender e combater. Combater todos aqueles e aquelas que tentam fazer com que a gente perca a nossa liberdade, que a gente não tenha a possibilidade de escolha. E só para reforçar, eu divido um pouco da aula sobre a questão dos partidos. Eu acho que os partidos têm uma função fundamental nesse espaço democrático. É claro que a gente precisa aprimorar o nosso sistema e fazer com que os partidos realmente existam, porque tem muito partido de aluguel, tem muito partido que simplesmente existe para que alguns donos, né, e a gente conhece muitos partidos assim, ganhem dinheiro. Eu acho que o partido ainda é fundamental, essencial, assim como os sindicatos e outras organizações. Obrigada. Como a gente está fazendo esse debate e está maravilhoso, né, Bárbara? Porque uma começa, a outra vai indo e a gente está seguindo a linha de raciocínio. Então, como minha contribuição, Ana Júlia, falar de democracia, eu brinquei aqui com a Thelma que 3 minutos é muito pouco para a gente falar o que a gente pensa a respeito da democracia hoje no nosso país. Mas se a gente tiver que ser de uma forma prática e objetiva, eu falaria 2 questões. A primeira, vamos avaliar a nossa história. Vamos aprender o que foi feito. Assim como a vereadora Débora falou, muita gente perdeu a vida defendendo a democracia. Ok, hoje eu tenho conhecimento da minha história. Beleza, daqui para frente, o que eu vou fazer com esse conhecimento? Como cada um de vocês que estão aqui vão sair em defesa da democracia? Abre-se uma discussão, e por isso os 3 minutos é pouquíssimo para a gente falar sobre democracia, mas a gente precisa, sim, cada um refletir como é que pode fazer essa defesa. Como é que faz, por exemplo, como é que está a participação de vocês no município? Quantas audiências públicas promovidas pelo Executivo ou pelo Legislativo, os grupos que estão aqui participaram? Então, participar das discussões políticas na nossa cidade fala-se também na defesa da nossa democracia, da nossa discussão política e daquilo que é importante para nós. Cada município faz a discussão e a gente fortalece para que a gente possa subir com essa discussão e fazer a defesa da democracia no âmbito estadual e principalmente no âmbito federal. Eu reforço a fala que já foi feita aqui, né? Espero que todos aqui estejam com seu título de eleitor em dia. Esse ano, para a gente que acompanha as eleições há muito tempo, a impressão que nos dá que talvez seja uma das eleições mais difíceis que nós vamos passar, mas está na nossa mão, está na nossa... o nosso poder hoje é com o voto. Às vezes parece uma fala repetida, né? Mas é muito real, mais do que nunca. O nosso voto hoje tem um valor imenso. Se a gente quer cada vez mais aprimorar a discussão da democracia, vamos fazer constantemente, até outubro, uma discussão de que rumo a gente quer para o nosso país. Antes de falar sobre democracia, vamos saber o que quer dizer democracia, né? Democracia, palavra que vem do grego, demo quer dizer povo, cracia quer dizer governo. Governo do povo, muitos já sabem, mas é sempre bom repetir. E como a gente sabe que ela vai indo bem? À medida que a gente percebe que as pessoas podem externar, podem colocar suas opiniões, à medida que a gente tem conselhos, que são, grupo de pessoas que são consultados para dar uma opinião sobre determinado assunto, e à medida que a gente tem associações,
à medida que o povo efetivamente, por esses canais, consegue participar da vida do dia a dia de uma cidade. Quando a gente sabe que está havendo problemas? É quando esses espaços começam a ser fechados. Pode começar na sala de aula. Um professor que não deixa você perguntar, um professor que só fala, não dá possibilidade do vai e vem. Isso existe na nossa família e por aí vai. Hoje, no país, nós temos essa ameaça. Nós vemos, por exemplo, que o Poder Executivo, representado pelo Presidente da República, ataca dia sim e outro também o Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal. Semana passada, o Presidente da República fez o indulto. O que é indulto? O perdão para um deputado que está sendo condenado por crimes de ataque à livre, entre outras coisas, à livre expressão e ao Supremo Tribunal Federal. Veja, estou falando isso porque quando um dos poderes, ou a gente sabe, são três, o judiciário, o legislativo, o executivo, quando um desses poderes quer ser mais forte que os outros, vai ter um fechamento de espaço. Porque um faz as leis, o outro executa as leis e o outro julga quando for necessário. Esse é um equilíbrio, não é perfeito, porque esses poderes são constituídos por homens e mulheres, e nós somos falíveis, nós somos seres humanos sujeitos a acertarmos e também a errarmos. Então, quando um dos poderes começa a boicotar e a lutar contra outro, provocando desequilíbrio, nós estamos vendo isso através do Poder Executivo, da Presidência da República, nós, particularmente, a gente tem que ficar preocupado. E como é que a gente faz o contra-ataque para as relações democráticas, ou seja, governar o povo pelo povo? Não é que o povo vai sentar na Presidência da República, na Prefeitura, no Governo do Estado. Não, mas ele vai mandar suas mensagens, seus desejos, sua maneira de se manifestar para quem tem a caneta possa realizar aquele desejo e principalmente aquela vontade. Eu termino, porque o meu tempo já se esgotou, dizendo, esse exercício, veja, nós todas somos aqui na mesa, somos mulheres progressistas. Ninguém aqui quer o retrocesso. Cada uma dentro do seu espectro de partido, cada uma na política, cada uma fora de partido, mas também fazendo política de outra maneira. Mas especialmente vocês. Vocês são o maior legado que nós, que nascemos ontem, digamos assim, temos a fazer. Independentemente de sermos nossos filhos biológicos ou não, é que vocês tenham essa noção da liberdade de expressão, de poderem existir através da opinião que vocês dão e que segue em frente através dos canais que os governos e os legislativos e também o judiciário possam construir. E é por isso que nós quatro estamos aqui. É uma homenagem da nossa geração para a geração de vocês, para que a democracia continue se fazendo existir e continue sendo construída. Obrigada. Bom, chegamos ao final desse debate maravilhoso. Infelizmente, não podemos mais prorrogar. Quero agradecer aqui. Bárbara, se me permite, eu vou deixar o meu livro que eu lancei há 2 semanas com a ETEC, vou deixar com a professora Carlinha, e aí a professora faz um sorteio ou deixa para... Por favor. Eu vou só fazer uma escrita e vou deixar para vocês, tá bom? Vai deixar na biblioteca, tá bom? Muito obrigada. Bom, quero agradecer a presença da Audrey, da Thelma, da Renata, da Débora. Dizer que, mais uma vez, para mim, foi ótimo passar esse momento com vocês e também aqui com o André, com a Paula e com todos vocês que estão aqui. Encerrando a nossa participação aqui, nós vamos fazer um sorteio para a plateia. Espera um pouquinho, deixa eu falar.
Zeninha, nós não precisamos de um festival do Culturalmente para voltar aqui, né, professora Carlinha? A gente volta quando vocês quiserem. Ou através das classes, ou através de um conjunto, porque a gente é exibida, sabe? Bem exibida. E vocês aceitaram a gente ser exibida, então a gente vem, pronto. Pessoalmente, a gente vai chamar a Thelma, a Débora e a Aldre apoiam o Santos Film Fest, a prefeitura também. E em junho a gente vai ter uma programação só aqui de filmes de temática adolescente. E já fica o convite para um outro debate no Santos Film Fest, 21 a 29 de junho. A gente vai ter o filme do Pauê, que é para atleta, ele vem aqui apresentar para vocês. Vai ter filme de sexo? Se ele ficar do lado, se ele disser que não, a gente vai. Se ele disser que sim, a gente vai também. A história do Carnaval Design, que é uma banda de rock que inventou o gênero de hardcore com temas. Mas a gente teve um curta-metragem que a gente passou que tinha cena e deu um. Pessoal. Oi, oi, oi. Pessoal, queria. Oi, opa. Queria fazer o sorteio, então, aqui de 2 HQs. Eu vou fazer 2 perguntas. E aí a pessoa tem que levantar a mão para responder, tá bom? Porque a gente distribuiu fichinha, mas como não teve para todo mundo, a gente vai fazer pergunta. A primeira pergunta é: qual foi a primeira super-heroína da história? Então, vai ter mais uma. Quem responde a minha mãe vai ganhar, mas teve uma pessoa... Mas teve uma pessoa ali no... É verdade. Teve uma pessoa ali no fundo que levantou a mão. Quer responder da primeira super-heroína? Não? É. Isso mesmo, Mulher Maravilha. Pode vir aqui pegar. Mais uma pergunta. Tem uma personagem de super-herói também que chama Shuri. Ela é quem? Levanta a mão, levanta a mão. Aqui. Ela é irmã do Pantera Negra e... Tá valendo a resposta, mas ela é mais alguma coisa. É que eu não consigo ouvir a resposta de vocês, então vem mais pertinho. Isso mesmo, ela é irmã do Pantera Negra e será a próxima Pantera Negra. Parabéns!